Amigos, antes de dar início à nossa pauta de julgamentos, eu quero deixar registrado, em nome da Câmara, as boas-vindas em relação ao novo componente da Câmara, da primeira Câmara de Direito Privado, que é justamente o desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, que acabou agora há pouco tempo a sua gestão à frente da presidência do vetusto Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. É para nós um motivo de muito júbilo, desembargador Abelardo, tê-lo como membro dessa Câmara, sabendo que Vossa Excelência já militou durante muitos anos na seara do direito privado. Vossa Excelência foi juiz da primeira vara de falências, 20ª Vara Cível, 22ª Vara Cível de Fortaleza, militou também durante muito tempo na terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de maneira que é com muito orgulho e honra e júbilo que recebemos um julgador com a experiência de Vossa Excelência, já tarimbado, com muita experiência na arte de julgar. Vossa Excelência sempre foi e é reconhecido como um julgador de talento. E muito engrandecerá a nossa Câmara tê-lo aqui compartilhando dos ensinamentos de Vossa Excelência, que certamente são muitos e que muito nos honrará. Percorrendo todo esse caminho na seara do direito privado, desembargador Abelardo, me veio à mente a célebre frase de um escritor nordestino, paraibano, que já foi ministro de Estado, deputado, senador, governador da Paraíba, que é o célebre José Américo de Almeida. Grande, inclusive é o nome de uma avenida que margeia o nosso querido Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Disse José Américo de Almeida, e Vossa Excelência é sabedor disso, que ninguém se perde no caminho da volta. E assim como Vossa Excelência já percorreu todo esse caminho no direito privado, como eu acabei de ressaltar, Vossa Excelência com certeza estará muito à vontade, muito a cavaleiro no ambiente da Câmara de Direito Privado. Então, sinta-se inteiramente acolhido, inteiramente à vontade, bem recebido, porque para todos nós é uma honra compartilhar do trabalho na Câmara com Vossa Excelência. Algum colega deseja se manifestar? Eu gostaria. Pela ordem, nosso ex-decano. Senhor presidente, eminentes pares. Não, pronto, Vossa Excelência, pela ordem aí, pela ordem. Não, para poder que não fique no final, porque eu acho que, com a devida vênia, eu acho que a saudação, eu acho que ela, na minha opinião, ela deve ser feita no início, né? E não no final, até porque no final nós vamos fazer uma saudação com o vazio, né? Vamos falar para as paredes, né? Mas, desembargador Emanuel, fique à vontade, por favor. Depois eu falo. Após Vossa Excelência. Palavra com o desembargador Emanuel. Podemos até falar que a nossa primeira Câmara tem muita sorte, né? Porque saiu o desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato. Já havia saído do desembargador Erato? Já havia saído do desembargador Erato. Desembargador, os dois muito preparados, muito competentes, vocacionados. E agora estamos chegando aqui, chegou nosso prezadíssimo, né? O desembargador Preclaro e Conspícuo. Era o Ademar, né? Como Vossa Excelência já falou, Vossa Excelência o presidente, é um magistrado inteiramente preparado, trabalhador, né? Acima de tudo, vocacionado. Se ouve muito bem aonde ele trabalhou, onde ele exerceu. Agora, por último, a presidência. Foi uma presidência brilhante, né? Você vê só como exemplo, nós tínhamos apenas 3 assessores, estamos com 5. Né? Eu acho que só isso aí diz praticamente tudo. Né? E Vossa Excelência também falou, sempre trabalhou no cível, né? Tem uma experiência muito grande, uma extensão muito grande, a exaustão. E esteve frente, eu era da 32ª, não, eu era da 31ª,
e o desembargador foi para falência concordata, e eu assumi a 22ª com muito sucessor, né? Quer dizer, é um prestígio, né? E tive também o prestígio de ter o seu filho, né, como estagiário lá nosso. Entendeu? Então, seja bem-vindo, desembargador, quem podemos dizer ainda presidente, né? Que acabou de sair. Já saí, né? E ela serve e nós estamos todos de parabéns com a presença do nosso preclaro e conspícuo, desembargador Abelardo. Pronto. Senhor presidente, eminentes pares, desembargador Abelardo, pela ordem de antiguidade, desembargador Emanuel, desembargador Zé Ricardo, aliás, também pela ordem, né? E desembargadora Regina. Não sou mais o decano. Senhores advogados, quis o destino, né, que a diletíssima primeira Câmara fosse premiada. Vossa Excelência aqui eu considero um prêmio para todos nós. Vossa Excelência saiu da presidência do tribunal, terminou o mandato, e com uma gestão exitosa, se eu posso dizer, respeitando as divergências e as diferenças que é muito comum no colegiado. E Vossa Excelência fez uma administração enfrentando as fake news, né? Enfrentando, digamos assim, pelo mundo afora, que nós sabemos que hoje, infelizmente, nós estamos na era da pós-verdade, né? Em que aquele que propaga fake news ou no popular mesmo, as mentiras, eles querem impor a vontade, a sua vontade, digamos assim, de quem a propaga. E Vossa Excelência fez uma gestão exitosa, como coloquei anteriormente, e o nome de Vossa Excelência já está no panteão da história do nosso judiciário. O senhor pode ter certeza, eu falo isso de coração. Entrei no tribunal em 2022 e em 2023 pude presenciar o trabalho de Vossa Excelência, o cuidado de Vossa Excelência com a coisa pública. Sempre o velho jargão preocupado em apor o CPF e de forma consciente, entendeu? E Vossa Excelência sai laureado de pleno êxito. E eu continuo, desejo a Vossa Excelência tudo de bom nessa permanência do senhor aqui em nossa Câmara. Eu tenho certeza que nós ganhamos, entendeu? Com o senhor aqui. Eu fico muito feliz, porque a experiência de Vossa Excelência é inigualável. Seja bem-vindo, sinta-se abraçado por mim e eu creio que por todos nós. Obrigado. Só, bem-vindo, presidente, a recuperação do nosso prédio, Madura Nailde e Carlos Abelardo. E estamos lá, graças às gestões, né, de um como do outro. Bem importante isso. Senhor presidente, desembargador Abelardo, desembargador Emanuel, desembargador Carlos Augusto, servidores da Câmara, demais advogados aqui presentes, eu faço minhas palavras de todos que já me antecederam, mas deixo registrado aqui que a presidência de Vossa Excelência deixou marcas indeléveis no Poder Judiciário do Estado do Ceará. O senhor será lembrado na história do TJ Ceará. Pode ficar certo disso. Seja bem-vindo. A administração no Borrala e lá sempre elogio a presidência quando você estava à frente. Sempre isso era muitos elogios. Sempre foi uma parceria grande e era o comentário geral da administração. Bem-vindo. Posso? Bem, os cumprimentos a todos, os membros da Câmara, os advogados, senhoras e senhores advogados. Eu também, desembargador presidente, estou muito feliz de estar hoje aqui, voltando a pegar a caneta e o computador, dedicado exclusivamente à atividade, ou quase que exclusivamente, porque nós também temos atividade administrativa, mas, sobretudo, a atividade jurisdicional.
né? Carreira longa. Eu sempre gostei e amo, todos sabem, a minha atividade. Então, gosto do processo, quaisquer natureza, e a atividade administrativa é bem complexa, não é fácil, principalmente no mundo de hoje, né? Não só nesse aspecto mencionado pelo desembargador Carlos Augusto, mas considerando até mesmo a convivência entre as pessoas, né? Que hoje tem um aspecto assim todo especial. Às vezes a gente nota falta do diálogo, né? As pessoas cada vez, todos nós, acho que até a humanidade, mais distante um dos outros. E aí vem aquela história do telefone sem fio, né? Os problemas tornam-se, às vezes, enormes quando são pequenos, né? Falta de diálogo, de conversação. Então, a atividade administrativa tem muito disso também, é muito difícil, mas eu estou muito feliz, porque eu acho que eu pude fazer alguma coisa pela instituição. Quando me perguntam, mas é tão difícil, o problema é todo dia, você gerir 9.000 pessoas. E o que é mais gratificante, o que é de bom nisso, e tem muita coisa boa, mas o principal é você se investir da função que eu investi, depois de que eu estou aqui, vou completar agora em maio, 19 anos no tribunal. Você se investir e poder fazer em prol da instituição e da sociedade, em primeiro lugar, né, do jurisdicionado. E os colegas sabem disso, a sociedade sabe disso. Eu sempre venho repetindo como mantra que o processo, a nossa atividade fim é que tem a prioridade absoluta. Então, nesses 2 anos, nós buscamos, nós, Abelardo e a equipe, os que geriram o tribunal nesse período, Abelardo, Heráclito, Edna, todo o corpo de servidores, e todos nós, enfim, privilegiar a atividade fim, né? É tanto que nós alcançamos os números que precisam ser ditos, históricos de produtividade. O ano de 2024 foi o ano de maior produtividade na história do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e nós fomos para cima da pirâmide. Não ficamos lá abaixo dos outros tribunais, não. Então, me felicito muito por isso, eu me gratifico muito por isso. Em relação aqui à presença na Câmara, me traz também muita satisfação esse dia a dia do processo, já desde a segunda-feira, já abraçada com ele, já veio uma quantidade grande, característica das câmaras de direito privado, né, para resolver conclusões e tal. E eu já estou envolvido com a equipe, estamos envolvidos, né, nesse trabalho. Acima de tudo, de prestar, de fazer uma prestação jurisdicional qualificada e célere, né, eficiente e célere. É sempre o meu binômio. Primeiro a eficiência, depois a celeridade. Que a sociedade, o advogado, todos nós que fazemos segmentos do chamado sistema de justiça, queremos. Me lembrei aqui, quando o desembargador Emanuel pontuou, e quando eu comecei a pegar os processos, e eu imaginei, desembargador José Ricardo, eu digo, já pensou se eu tivesse só 3 assessores aqui? Ainda bem que o Abelardo botou na cabeça que tinha que aumentar mais 2 depois de 15 anos, no tribunal. E eu já pensou, eu só com 3, eu tenho com 5 aqui, estou aqui distribuindo tarefa, indo até às 3 horas da manhã, e imagine se eu tivesse só 3, né? Mas foi um avanço e outros certamente virão. Então, para concluir, dizer da minha satisfação, né, como juiz e como pessoa de estar aqui entre os colegas, todos valorosos, né, e dou muito bem com todos, né? E sei que vou agora, nesse retomar, vou reaprender muito na companhia de todos aqui. Podem ter certeza que eu venho com muita garra, muita vontade. Só tirei 3 dias de férias, mas já dei uma descansada e agora vamos cuidar dos processos. Obrigado a todos, aos senhores advogados, meus respeitos de sempre. Eu fui advogado, fui promotor de justiça antes da magistratura, e eu já estou com 40 anos de magistratura,
eu nunca tive um problema com um advogado, um só. Nunca representei contra nenhum representou contra comigo, nenhum bate-boca, nem nada. É o sim, é o não, com respeito, que eu procuro ter todo e qualquer semelhante e exigir também da mesma forma reciprocidade. Então, pode ter certeza que é mais um entre os colegas aqui a trabalhar, cumprir essa nossa obrigação, não só às quartas-feiras aqui em colegiado, mas diariamente, né, em casa, nos gabinetes, como é a rotina da gente. Obrigado a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui entre todos vocês. Pois bem, desembargador Abelardo, como Vossa Excelência costuma dizer, sempre em frente. E vamos em frente. Vamos em frente. Colegas, eu submeto à votação a ata da sessão passada, mas eu quero fazer duas retificações. A primeira, desembargador Leite Albuquerque, diz respeito ao processo 209 da pauta, que é uma apelação civil, em que é apelante a Enel e apelado Hotéis Seara Limitada. Na ata da sessão passada, constou que esse processo estava com vista para mim. Mas, no entanto, a secretaria verificou, e está correto, que, na realidade, esse processo já havia sido trazido a julgamento na sessão do dia 16 de dezembro de 2024, que foi a última sessão de 2024. E, naquela sessão, Vossa Excelência proferiu o seu voto, judicioso como todos, e, na sequência, o desembargador Mauro Liberato voltou abrindo a divergência e eu, na sequência, também aderi à divergência, exatamente pelo fato de que já vinha com esse entendimento já de muito tempo contrário ao entendimento de Vossa Excelência. Portanto, esse processo há de ser republicado para que nós possamos realizar o julgamento na Câmara Estendida. Correto? A Secretaria vai fazer a devida retificação. E, em segundo lugar, a retificação diz respeito a um processo em que é apelante Daniele Carvalho Bezerra e apelado Banco do Brasil S.A. É o processo número 2080-243-55-2020.8.06.0001, de relatoria da desembargadora Regina Câmara, desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, que deve ser republicado. A Secretaria fará a devida retificação. Senhor presidente, pela ordem, esse processo da Enel, eu sou impedido, né? Então, nós vamos ter que convocar alguém, né? Até uma tecnia que eu acho do artigo 141, né? Aquele, se entrar, eu acho que aquele artigo, a intenção era pessoa física, né? E não jurídica, né? Porque faz sentido eu demandar um Banco do Brasil e ficar impedido por todas as ações. Nós vamos requisitar... Apenas observação. Nós vamos requisitar o comparecimento de um outro colega da segunda Câmara de Direito Privado para integrar a composição julgadora. Né? E, nesse dia, nós, em deferência ao colega que virá, nós daremos preferência a esse processo. Como sempre fazemos, caros colegas, vamos chamar a julgamento os processos adiados da sessão anterior, que foi a sessão do dia 5 de fevereiro. Eu chamo a julgamento o processo número 173 da pauta, que é a apelação civil de Fortaleza, da 39ª Vara Civil, apelação número 08-78788-7/94/2014, em que é apelante e apelado o SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará, e apelante e apelado o Instituto Centro de Ensino Tecnológico, CENTEC. Quem requereu sustentação pelo SEBRAE foi o doutor Marcelo Freitas de Moura, OAB Ceará número 49.126, que está sendo chamado a fazer sua sustentação oral. Doutor Marcelo Freitas de Moura se encontra? Por gentileza, pode verificar se aí fora, doutor Marcelo Freitas de Moura. Virtual. Não, ele requereu sustentação oral presencial. Desse modo, vou anunciar o resultado do julgamento
o apelo do SEBRAE está sendo conhecido e provido para anular a sentença recorrida. E nessa toada, o apelo do SENTEC vai prejudicado, o julgamento é unânime, julgamento encerrado. Chama a julgamento o processo número 186 da pauta, apelação civil de Fortaleza, oriundo da 31ª Vara Civil, em que apelante Alexandre Pinheiro Meireles e outros, e apelado Marcos Antônio Pinheiro Meireles, relatoria do desembargador Gomes Correia, quem requereu sustentação oral pelos apelantes, foi a doutora Maria Sandileuza Alves Mendes, OAB Ceará, número 15.294. Doutora Sandy está sendo chamada para realizar sua sustentação oral. Se dispensa? Dispensa. Está aguardando Vossa Excelência se paramentar. Doutora Sandy já mencionou que dispensa a leitura do relatório, é isso? Então, Vossa Excelência tem 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Pois não. Senhor presidente, desembargador José Ricardo, desembargador Abelardo Benevides, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, desembargador Carlos Augusto, digno relator nesta apelação, desembargadora Regina Câmara, senhora procuradora de Justiça, doutora Ana, senhora secretária Jennifer, a defensora pública, doutora Lisiane Gonçalves, os servidores aqui presentes nesta primeira Câmara de Direito Privado, meus colegas advogados e demais aqui presentes. Esta apelação, para iniciar, tenho que contar uma historinha, que essa historinha está em todas as páginas do processo, desde o início na 31ª Vara. Esse processo faz referência a duas irmãs solteiras chamadas Maricelsa Martins Pinheiro e Meire Celine Martins Pinheiro, filhas de um digno procurador de justiça, Manuel Pinheiro, que foi procurador por muitos anos da Procuradoria Geral, da Procuradoria de Justiça. O que aconteceu? Essas duas irmãs, elas não tinham ascendentes nem descendentes, e sim apenas um colateral chamado José César Cid Martins Pinheiro. O senhor José César Cid Martins Pinheiro era um funcionário do Banco do Nordeste que administrava todo o financeiro delas duas. Por quê? Porque uma recebia uma pensão de valor alto do pai, que era procurador falecido, e ela recebia esse valor. Então, o César Cid administrava todo o financeiro delas. E aí foram falecendo os irmãos dela, em número de 5, e restou apenas o César Cid, como irmão solteiro, que também não tinha ascendente e tampouco descendente. Então, o César Cid imaginou, como estava havendo uma dilapidação do patrimônio delas duas por um único sobrinho, filho de um irmão já falecido, que tinha o mesmo nome do senhor procurador, falecido também, avô dele, o Manuel Pinheiro de Souza Neto, o Manuel Pinheiro de Souza Neto passou a vender todos os bens das tias solteiras através de procurações públicas falsas. Inclusive, conseguiu levantar um dinheiro no Bradesco no valor de R$60 mil. Bem, isso é só o início da história. Pensando nesse fato, José César Cid pegou todo o financeiro delas, levou para uma conta da Caixa Econômica, onde o titular dessa conta era quem? Ele, Maricelsa e Meire Celine. Como o Manuel Pinheiro de Souza Neto, sobrinho, ele falsificava sempre a assinatura da Meire Celine Martins Pinheiro, o dinheiro ficou só em nome de César Cid e Maricelsa. Acontece que ele passou a falsificar a da Maricelsa. O que foi feito? César Cid chamou todos os sobrinhos, filho dos irmãos dele,
para que fosse eleito em uma reunião onde nada foi escrito, mas um acordo de cavalheiros, onde César Cid comparecia como primeiro titular da conta, chamada uma conta FIC personal. Pegaram todos os valores de Mericelina e Maricelsa, colocaram nesta conta, sendo o primeiro titular César Cid. Em seguida, vieram o segundo titular, Lídice Pinheiro Teixeira, sobrinha, filha de José César Martins Pinheiro, irmão de Mericelina e Maricelsa, pré-morto. Para outra família, Maria Celeste Pinheiro da Silva, também irmã das duas senhoras, também pré-morta. Ficou representando a essa senhora, o Roberto Cláudio. A outra irmã, Mericeli Pinheiro Meireles, ficou representando a ela, Marcos Antônio Pinheiro Meireles, que é aqui demandado e apelado. O que foi que ficou decidido nessa reunião? Que cada representante desse, na demência delas duas, ou na falta delas duas, cada representante da família distribuiria esse dinheiro com os seus irmãos, sobrinhos delas, das duas, Mericelina e Maricelsa, que ainda se encontravam vivas. Pretendendo proteger esse patrimônio, continuou a conta assim, Beck FIC, tendo como titulares um único irmão, César Cid Martins Pinheiro. Este documento se encontra, esse registro, se encontra as folhas, as folhas 93, em um ofício que a Caixa Econômica remeteu para o processo no dia 29/11/2018. A Caixa Econômica respondeu, bem, aqui no banco existe uma aplicação chamada Beck FIC personal, em que o titular, primeiro titular, é José César Cid Martins Pinheiro, segundo titular é Lídice Pinheiro Teixeira, representando as 6 irmãs dela, a outro, Roberto Cláudio Martins Pinheiro, representando a mãe dele e o irmão dele, Maria Lúcia, que era irmã também, representando da família dela, que é a família Coeli, e a família Pinheiro, de início na reunião ficou o irmão Túlio, mas o irmão Túlio logo disse, não, eu não quero essa representatividade. Vamos eleger o Marcos para nos representar em número de 5. Pronto. Cada representante foi nomeado nesta reunião. Acontece que, em seguida, começou uma desavença entre os sobrinhos. E o César Cid, como era líder da família, chamou todo mundo e fez uma ata denominada Ata de Reunião Celebrada entre os Procuradores da Senhora Maricelsa Martins Pinheiro, com vista a tratar da mudança de titularidade da conta corrente, número tal, Caixa Econômica Federal. O que eles decidiram nessa ata? Que sairiam da titularidade. Em consequência, os procuradores da outorgante, senhora Maricelsa Martins Pinheiro, os seus sobrinhos, Marcos, que seria o 5º, Roberto Cláudio, que seria o 3º, Maria Lúcia Martins Pinheiro, que seria a 4ª, e Lídice Pinheiro Teixeira, que seria a 5ª, dão-se por excluídos dos poderes conferidos na pré-falada procuração pública, no que diz respeito à movimentação da conta, número 627, Agência Del Passeio, conta poupança, ambas da Caixa Econômica Federal. Essa era a conta. O que acontece? Isso aqui foi firmado dia 16, aqui é a data,
dia 16... Deixa eu ver aqui. Dia 16 de novembro de 2006. Pois, senhores julgadores, isso foi feito pela manhã. No dia 17 à noite, César Cid sofreu um infarto e faleceu. E aí, tudo ficou prejudicado. Quando o documento chegou no banco, a conta era solidária. Como havia um falecido, esta ata não pôde ser cumprida. E aí tudo voltou ao que era antes. Ou seja, a conta ficou 1/5 do falecido César Cid, 1/5 da família Meireles, 1/5 da família Teixeira, 1/5 da família do Roberto Cláudio, e assim continuou. Eu fui contratada para fazer o inventário de César Cid. Quando eu oficiei ao banco, a Caixa Econômica, através da juíza da primeira vara de sucessões, o banco mandou o extrato da conta, 1 milhão e alguma coisa. Pronto. Qual era o meu trabalho? Pedir para que este dinheiro viesse para a conta judicial vinculada ao espólio, para dividir igualitariamente sobre todos os herdeiros. Quando isso aconteceu, o Marcos, aqui demandado, disse, não pode vir todo não, porque eu sou dono de 1/5. Se eu sou dono de 1/5, o dinheiro não pode vir todo. E foi aí, então, que eu novamente pedi no inventário do César Cid, porque, para todos os efeitos, os demais titulares da conta tinham ciência que todos haviam saído por conta deste documento, porque eles deram entrada no banco, mas não foram atrás de saber que o jurídico do banco teve a análise de que não poderia mais ser feito, porque um dos titulares não estava ali, não estava mais vivo, havia falecido naquele mesmo dia, só que à noite, mas só foi achado no dia seguinte. Por isso, eles não tinham conhecimento. Eu fiz o inventário do César Cid, sem ter conhecimento disso, para todos os efeitos. Quando eu pedi o extrato, só aparecia o primeiro titular, César Cid. Então, para mim, o dinheiro era todo dele. Foi aí que eu tomei conhecimento e tive como saber do banco que esse dinheiro estava todo lá e que não era só 1/5, não era todo para o inventário de César Cid, era 1/5 para cada um. Mas continuei tramitando o inventário com todas as celeumas, porque eram mais de 18 herdeiros. O que acontece? Um belo dia, tomamos conhecimento que uma das herdeiras entrou na justiça e tirou 1/5 dela e dividiu entre todas as irmãs. Pronto, dividiu entre as irmãs delas, todo mundo silenciou. Logo depois, o outro titular tirou dele e dividiu entre os irmãos dele. Também ficou bem. 1/5 do César Cid veio para o espólio dele e ficaram 2/5 lá, de Maria Lúcia, representando as irmãs dela, da família Coeli, e a outro, o restante, da família Meireles, que causou este processo aqui. Maria Lúcia tirou o dinheiro dela, dividiu entre os irmãos delas, inclusive nos autos tem uma declaração da irmã dela, que é ex-procuradora do Estado aposentada, que foi uma das que se beneficiou e recebeu o dinheiro da irmã, e o último, que levantou, não dividiu com nenhum dos irmãos e disse que não dividiria. Então, todos os outros já receberam. Todo esse valor foi recepcionado a todos os herdeiros. Por quê? Porque todos os herdeiros são iguais, tanto para os bens de César Cid como para os bens de Mericelina e Maricelsa, porque são os mesmos sobrinhos. Não mudou, não foi para frente, não foi para trás, não morreu nenhum. São os mesmos, todos eles. Então, esta demanda cinge-se ao fato de que os demais irmãos de Marcos
mesmo não tendo um documento, mas juntando uma declaração da lide que está nos autos, dizendo: eu sei que foi feita a reunião, que nós decidimos tudo isso em reunião, que eu representava todas as minhas irmãs, porque não existiam mais nem pai nem mãe deles, que o Roberto representava a minha tia, que a Maria Lúcia representava e a Maria Lúcia cumpriu, o único que não cumpriu foi ele. Agora, senhores, se os senhores me dissessem, como o bem relatou em sua sentença o juiz de piso, mas não tem um documento definindo que realmente aconteceu isso, mas tem documentos nos autos que dizem que houve isso e que formam e informam isso. Já estou terminando, desembargador. Que informam isso nos autos, declarações da doutora Cibele, ex-procuradora do Estado, declaração da Lídice dizendo que dividiu com os irmãos, uma ata dizendo que deveriam sair e não saíram por isso. Então, tudo aqui, só uma coisa aqui para completar. O juízo de piso, ao receber minha petição, concedeu a liminar, mandou voltar o dinheiro todo para a conta judicial que foi aberta neste processo, e em um agravo feito pelo senhor Marcos, que veio aqui ao tribunal, mandou devolver todo o dinheiro para ele. E por isso o dinheiro até hoje não foi dividido, se encontra, não sei se com ele ou o que foi feito, e esta apelação é justamente no intuito de fazer justiça aos demais irmãos dele, que não receberam e não vão receber também no inventário de Mericelina e Maricelso, porque esse dinheiro ele embolsou sozinho. Só isso. Você dá a palavra ao eminente relator, desembargador Gomes Correia. Presidente, renovando aqui os cumprimentos, doutora Sandy, já conheço de algum tempo aí nas lides. Senhor presidente, estamos aqui adotando a sistemática do CNJ, né, a sistemática de emendas. O caso, como a doutora colocou aí, é uma apelação civil interposta por quatro irmãos, contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança cumulada com danos morais e tutela provisória de urgência, proposta em face de um quinto irmão. O litígio decorre da administração e partilha dos valores. Conforme ela colocou aí, né, houve um acordo com 5, 4 foram atendidos e 1 ficou de fora. É o que ela colocou aqui. Eles pleiteiam o reconhecimento da obrigação do réu de partilhar os valores e a condenação por danos morais. Há 2 questões em discussão. Definir se a comprovação da existência de acordo verbal que obrigaria o réu a dividir os valores sacados da conta conjunta com seus irmãos. E 2, estabelecer se a negativa de partilha pelo réu configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. A prova dos autos não confirma a existência do alegado acordo verbal de partilha, sendo os depoimentos e documentos juntados insuficientes para demonstrar a obrigação do réu. Ainda que houvesse tal acordo, ele seria nulo, pois o artigo 426 do Código Civil veda expressamente contratos sob herança de pessoa viva, sendo incontroverso que, à época dos saques, as titulares dos valores ainda estavam vivas. A mera liberalidade dos demais titulares em dividir suas frações não gera obrigação para o réu, inexistindo fundamento jurídico para exigir conduta similar. Não configurado ato ilícito por parte do réu, não há que se falar em indenização por danos morais. A contranotificação apresentada pelo apelado, condicionando eventual divisão à comprovação de valores pelos demais titulares, não configura reconhecimento de obrigação nem caracteriza confissão. A proposta de voto é no sentido de conhecer da apelação
e negar provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos. É a proposta que submeto à apreciação dos meus eminentes pares. Como voto da desembargadora Regina Câmara. Eu acompanho o voto do eminente relator. Como voto do desembargador Abelardo Benevides. Renovo meus cumprimentos, senhor presidente, eminente relator, a doutora Sandileuza, principalmente pela boa, para judiciosa sustentação oral. Eu também me debrucei, até por estar aqui chegando, me debrucei por todos esses processos, uns mais simples, mais complexos. Achei esse com alguma complexidade, mergulhei nos votos, na sentença muito bem lançada pelo doutor Epitácio Cruz, né? E vieram-me alguns questionamentos, algumas dúvidas. Aí fui examinar, está até aqui na tela, tenho examinado, desde ontem à noite, o voto do eminente relator e feito o cotejo dos autos, e inclusive lancei o meu voto no sistema provisório, acompanhando a relatoria. Infelizmente, mais uma questão envolvendo família, né, que são as mais complexas, mais difíceis, mais tormentosas, que mais dói no corpo, na alma. Mas aqui, pedindo venha a nobre advogada, penso que a melhor compreensão é essa tirada do juiz, do Epitácio, agora ratificada pelo eminente relator. Principalmente por este aspecto destacado aqui no voto do relator, na questão da liberalidade, e aqui no item 9, a questão da celebração de acordo sobre a herança de pessoa viva. Né? Então, estava viva ainda. Seria um acordo, uma ata ou o que fosse, que no plano jurídico tem as limitações, e o eminente relator até menciona aqui o artigo 426 do Código Civil. Então, não vejo essa ilicitude no ato demandado, e com essa compreensão eu estou acompanhando a relatoria, senhor presidente, ratificando o voto provisório que eu já havia lançado. Desse modo, eu anuncio o resultado do julgamento. Apelação conhecida e não provida nos termos do voto do relator. E eu também cumprimento a doutora Sandileuza Mendes pela judiciosa sustentação oral. Seja bem-vinda, doutora Sandileuza. Muito obrigada a todos, é uma excelente sessão. Chama a julgamento o processo número 187 da pauta, relatoria do desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, em que é apelante Gomes de Matos Consultores Associados Limitada e apelada Farmacon SP Soluções Farmacêuticas Limitada. Quem requereu sustentação oral pela apelada Farmacon foi a doutora Débora Parente Rocha e o doutor Francisco Lucas de Amorim. Duas perguntas, né, Carlos? Doutor Francisco Lucas de Amorim, OAB Ceará, número 41.030. Pode ficar à vontade, doutor. Doutor Lucas, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Nessa mesma sequência, Vossa Excelência dispensa também a leitura, a própria sustentação oral, tendo em vista que no sistema do julgamento do sistema provisório, já com a unanimidade de votos, o recurso está sendo desprovido. E como Vossa Excelência fala em nome da apelada, eu indago se também dispensa a leitura, a própria sustentação oral. Dispensa, Excelência. Dispensada a leitura do relatório e a própria sustentação oral, anuncio o resultado do julgamento.
recurso conhecido e não provido nos termos do voto do relator, desembargador Gomes Correia. Julgamento encerrado. Chama a julgamento o processo número 188 da pauta, apelação civil de Fortaleza, número 06.299.60.2000.8.06.1000 ao contrário, em que apelante espólio de João Batista Fugita, em que apelante também Fugita Granitos Limitada e apelado Banco Bradesco S.A. Quem requereu explicação oral pelo apelante espólio de João Batista Fugita foi o advogado doutor Emílio Fernandes Diniz, OAB Ceará, número 12.952. Confere, doutor? Isso, desembargador. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, doutor Emílio? Desembargador. Então, Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos. Obrigado. Excelentíssimo desembargador presidente, desembargador José Ricardo Vidal do Patrocínio, desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, desembargadora Regina Câmara, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, desembargador Abelardo Benevides, ilustre representante do Ministério Público, ilustre representante da Defensoria Pública, senhores servidores, colegas advogados, muito boa tarde. Senhores desembargadores, não vou tomar muito tempo, Vossas Excelências, porque entendo que a questão não é de grande dificuldade nem de grande repercussão. O caso em questão trata de uma ação de cobrança que foi movida pelo Banco do Estado do Ceará, aqui agora sucedido pelo Bradesco. Foi promovido contra a empresa Fugita Granitos S.A. e contra os avalistas de uma nota promissória, os senhores saudoso João Batista Fugita e o senhor Vica de Paula. Essa ação de cobrança foi movida em razão de 2 negócios jurídicos que foram firmados. O primeiro, um contrato de mútuo, que foi firmado entre o Banco do Estado de Ceará e a empresa Fugita Granitos S.A. Simplesmente esses foram os obrigados nesse contrato de mútuo. Paralelamente a esse contrato de mútuo, foram firmadas algumas notas promissórias pela emitente Fugita Granitos em garantia desse contrato. Nessas notas promissórias constavam como emitente Fugita Granitos, como beneficiário o Banco do Estado de Ceará e como avalistas o senhor João Batista Fugita, pessoa física. Então, o que acontece é que nessa relação jurídica, o senhor João Batista Fugita, ele se obrigou exclusivamente na qualidade de avalista, firmando nessa qualidade as notas promissórias. A pessoa física, o senhor João Batista Fugita, não assumiu nenhuma obrigação, não participou do contrato de mútuo. Ocorre que essas notas promissórias, o contrato de mútuo se passou, o contrato de mútuo venceu, as notas promissórias venceram. A última nota promissória venceu em fevereiro de 1999. Assim, a última promissória prescreveu em fevereiro de 2002. E a ação de cobrança movida pelo BEC, ela só foi movida no mês de outubro de 2002, ou seja, mais 8 meses depois que estavam prescritas as notas promissórias. Ocorre, senhores desembargadores, que prescrita a nota promissória, encerrou-se a única relação que ligava o senhor João Batista Fugita ao Banco BEC, que era a relação de aval, uma relação estritamente cambiária. Então, prescrita a nota, encerra-se o aval. Isso é uma questão já debatida e já sedimentada em jurisprudência. Quando o BEC moveu a ação de cobrança, já depois de prescritas as notas, ele incluiu nessa ação o senhor João Batista Fugita, como eu já havia mencionado no início. Só que o senhor João Batista Fugita é parte ilegítima para figurar nessa ação de cobrança, porque a única obrigação que podia ser exigida dele já estava prescrita, não podia mais ser demandada. E assim nós pedimos a ilegitimidade. Não foi esse o julgamento de primeiro grau, entendeu o juiz de primeiro grau que o senhor João Batista Fugita era responsável em razão da relação subjacente, que era o contrato de mútuo. Nós, então, trouxemos o apelo ao crivo desse tribunal, exatamente para reforçar que o senhor João Batista Fugita não pode ser demandado em relação ao contrato de mútuo, porque é um contrato do qual ele não participou. Ele não assumiu nenhuma obrigação em relação a esse contrato. Só quem pode ser demandado é a empresa Fugita Granitos. Na decisão, o juiz de primeiro grau, para justificar a condenação,
do senhor João Batista Fujita, no pagamento dessa dívida, ele invocou a súmula 504 do STJ, súmula que trata de uma relação do emitente. A súmula vai dizer que é possível uma ação monitória contra um emitente de uma nota promissória. Contra o emitente é possível, porque o emitente é a pessoa que também figurou no contrato originário, ele está obrigado no contrato originário, porque ele era o devedor lá no contrato. Mas contra o avalista, essa súmula não funciona, essa súmula não se aplica, porque o avalista não tem nenhuma relação de direito comum com o exequente. Então, peço aqui aos senhores desembargadores que analisem, que considerem essa questão de fato, que é relevante e inverte toda a lógica do julgamento, para que seja reconhecida a ilegitimidade do senhor João Batista Fujita, haja vista que ele não assumiu nenhuma obrigação de direito comum com o Banco BEC, que ele não tem nenhuma relação subjacente com o Banco do Estado do Ceará, que a única obrigação que ele firmou, essa obrigação já prescreveu e não pode ser mais demandada. Senhores desembargadores, agradeço a atenção, era essa a explanação. Pois não, senhor presidente, renovando os nossos cumprimentos. Senhor presidente, conforme o advogado falou, doutor, um contrato de mútuo com o BEC, bastante antigo, né? Há 3 questões em discussão. O senhor João Batista Fujita, ele tanto assinou como avalista, como também como representante da empresa. Há 3 questões em discussão. Verificar a tempestividade do recurso interposto pela empresa ré. E 2, analisar a legitimidade passiva do espólio diante da alegada prescrição executiva das notas promissórias, das quais o de cujos era avalista. E 3, a pura responsabilidade do avalista sobre as obrigações do contrato de mútuo. O recurso interposto por Fujita Granitos Limitada é intempestivo, pois foi protocolado após o prazo de 15 dias previsto no artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, razão pela qual não deve ser conhecido. A prescrição da cobrança não se configura, pois, ainda que as notas promissórias tenham perdido sua força executiva, a vinculação do contrato de mútuo impõe a aplicação do prazo prescricional vintenário de cobrança, previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, vigente à época do ajuizamento da ação. O avalista responde solidariamente pelo pagamento da dívida vinculada às notas promissórias e ao contrato de mútuo, nos termos do artigo da súmula 26 do STJ, artigo 899 do Código Civil e artigo 32 do anexo do decreto 57663 de 66. Recurso de Fujita não conhecido por intempestividade, recurso do espólio da Fujita é conhecido, porém desprovido, senhores. Essa é a proposta de voto que submeto à apreciação de vossas excelências. A questão não achei muito, com a devida vênia, tão complicada, não. É uma questão documental e contratual, entendeu? É o voto eminentes pares. Como vota a desembargadora Regina Câmara? Acompanho o eminente relator. Como vota o desembargador Abelardo Benevides Moraes? De igual forma, presidente, ratificando o voto provisório já lançado, eu acompanho a relatoria. Dessa forma, anuncio o resultado. Apelo do espólio de João Batista Fujita, conhecido e não provido, e apelo da Fujita Granitos Limitada, não conhecido. Tudo nos termos do voto do eminente relator, desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Julgamento encerrado. Obrigado, excelência. Boa tarde. Agradeço a presença do doutor Emílio Fernandes Diniz pela sustentação oral perante a Câmara. Na sequência, chama a julgamento o processo número 191 da pauta, um agravo interno cível de número ESAG 062-8223-66 de 2023, em que é agravante Júlio de Moura Rolim Neto e agravada Biguá Empreendimento Imobiliário Limitada. Quem requereu sustentação oral pela Biguá
Empreendimento Imobiliário Limitada foi o doutor José Gatelha Neto, inscrito na OAB Ceará sob o número 40.973. Se encontra presente? Fala pela agravada, não é isso? Isso. Doutor José Gadelha, pode ir. Ele fala pela agravada. Há mais duas perguntas. Estou esperando ele. Fala pela agravada. Doutor José Gadelha, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Dispensa também a própria citação oral, porque, tendo em vista que o sistema do voto provisório, o julgamento já foi realizado no sistema processual, obtendo a unanimidade pelo desprovimento do agravo. E como Vossa Excelência fala pela agravada, é que é justificada a minha pergunta se dispensa a sustentação oral. Dispensa, Excelência. Dispensada a sustentação oral pelo advogado da agravada, doutor José Gadelha Neto. Eu anuncio o resultado. Recurso conhecido, agravo de instrumento conhecido e desprovido nos termos do voto do eminente relator, desembargador Gomes Correia. A votação é unânime. Julgamento encerrado. Já vencemos os processos adiados da sessão anterior. Eu passo agora para as sustentações orais presenciais pelo sistema ESAGE. E, nesse sentido, o doutor Orlando José Vieira Júnior se encontra? Já saiu, né? Porque eu quero deixar registrado que o eminente relator Emanuel Leite Albuquerque retirou de mesa o processo número 35 da pauta, que é o agravo interno cível de Fortaleza, número 021-8380-13 de 2021, em que é agravante AS da S e o advogado Orlando José Vieira Júnior já fora devidamente cientificado da retirada de mesa desses autos, que voltarão na próxima sessão do dia 19 de fevereiro de 2025. Julgamento adiado. Chama a julgamento o processo número 54 da pauta, que é a apelação cível de Fortaleza, número 0249-726-16 de 2020, em que é apelante Reserva Passaré Condomínio Parque 3 e apelado Passaré Empreendimento Imobiliário Limitada e apelado BS Par Incorporações Limitada. Quem requereu sustentação oral pela BS Par Incorporações Limitada foi o doutor Frederico Peters de Pinho, escrito na OAB Ceará sob o número 21.454, Ceará. Relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. E eu indago ao doutor Frederico Peters de Pinho se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Se o doutor Frederico Pinho me permitir, eu poderia até dialogar com Vossa Excelência, doutor Frederico Pinho, para ver se nós otimizamos os nossos trabalhos aqui, porque eu percebo que a questão é uma questão simples. Perfeito. A BSPA defende apenas a sua ilegitimidade passiva. Isso. Não é isso? Isso. Enquanto BSPA, sim. Enquanto Passaré, tem outras questões processuais. Pois então eu vou ouvir a sustentação oral de Vossa Excelência. Perfeito, Excelência. Contra o Passaré seria não é o condomínio, não. É a Passaré Empreendimentos. Seria o argumento de que não seria devido às taxas condominiais? Isso. A existência de um acordo homologado em outros processos, né, que foi esquecido pelo juiz de primeiro grau. Tá bom. Então, Vossa Excelência tem 15 minutos para proferir sua sustentação oral. Perfeito, Excelências. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do presidente e relator José Ricardo Vidal Patrocínio,
serventuários, colegas advogados, boa tarde. Esse processo, excelências, versa sobre uma obrigação de fazer, uma ação de obrigação de fazer, acumulado com indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência. Onde fora narrado que a parte autora, a hora apelado desse processo, teria alugado a unidade imobiliária adquirida perante a Passaré, e esse inquilino teve algum tipo de problema por não utilização das áreas comuns, que ele cita como se fosse um impedimento oriundo de débitos com taxas condominiais, que no processo já ficou estabelecido que inexistiu essa questão. Foi noticiado também ainda, na inicial, e foi juntada pelo próprio autor no processo, minuta de acordo firmada entre a Passaré e o próprio autor em 3 demandas processuais, onde ficou ajustado ali, dentre outras questões, a situação da resolução da dívida que ele tinha oriunda das unidades adquiridas junto à Passaré, bem como também outras questões acessórias, como, por exemplo, a questão das taxas condominiais, as quais, segundo o acordo que foi homologado em juízo, né, perante outras 3 demandas judiciais, que a obrigação da Passaré seria de fazer os adimplementos dessas parcelas condominiais até fevereiro de 2019. Pois bem, excelências, no primeiro grau, o juízo proferiu sentença parcialmente procedente para declarar quitada as obrigações de taxas condominiais, IPTU, CAGES, até o período da entrega, efetiva entrega dessa unidade, e ressarcimento em dobro desses valores, os quais gostaria de destacar desde logo que não existe qualquer comprovação nos autos, tanto que o autor tenha pago, quanto que a Passaré Empreendimentos ou o BSPA tenham sido empresas beneficiárias do recebimento desses valores. E aqui, excelências, o que eu gostaria de destacar é exatamente a força obrigatória deste acordo firmado em outras 3 demandas, que inclusive, só para destacar, essa específica não trata de atraso da entrega da obra, como acredito eu, data vênia, que tenha sido o entendimento do juízo de primeiro grau. Por via de consequência, excelência, esse acordo firmado e devidamente cumprido pela Passaré Empreendimentos, foram feitos todos os pagamentos até fevereiro de 2019 com relação às taxas de condomínio, tendo por um instrumento perfeitamente cumprido para todos os efeitos. Inclusive, excelências, neste processo não existe qualquer sinalização de declaração, suscitação de abusividade contratual, tanto dos contratos firmados para aquisição das unidades, quanto também, excelências, desse acordo que foi firmado. Isso, em momento nenhum, é suscitado nesse processo. Então, excelências, o que se pede nesse recurso, para além dessa questão da ilegitimidade da BSPA, mas focando aqui a questão meritória da Passaré Empreendimentos Imobiliária, é exatamente a improcedência desse processo. Porque todas as parcelas contratuais e o acordo firmado, homologado em juízo, para todos os efeitos, foi devidamente cumprido pela Passaré. Inclusive, excelências, essa sentença proferida, ela vem de encontro à coisa julgada. E esse processo ele não seria o meio judicial adequado para uma eventual discussão com relação à questão desses pagamentos. Com isso, excelências, pede a reforma da sentença. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Frederico Peters. Como eu já havia adiantado no preâmbulo, a questão ela é singela, não exige muita elaboração de raciocínio para compreender que a legitimidade da BSPA ela é manifesta porque nós estamos diante de uma relação de consumo. E, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo ela é solidária, como já fartamente solidificado na jurisprudência dos nossos tribunais, inclusive desta primeira Câmara de Direito Privado. Nesse sentido, doutor Frederico Peters de Pinho, eu rejeito a preliminar de legitimidade passiva da BSPA e, com relação ao mérito da demanda, eu adianto o seguinte. A entrega das chaves do imóvel ocorreu efetivamente em 13 de agosto de 2019. E o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já fartamente consolidado em sua jurisprudência sobre a abusividade da cláusula que impõe ao consumidor o pagamento de despesas antes
da emissão de posse do imóvel. Isso é incontroverso. E, nesse sentido, eu dou provimento ao apelo do condomínio Reserva Passaré 3 para declarar a ilegitimidade do condomínio para responder pelos débitos anteriores a essa entrega das chaves, que ocorreu em 13 de agosto de 2019. E, por fim, doutor Frederico, em relação aos clientes de Vossa Excelência, mais especificamente a BSPA, em nome de quem Vossa Excelência apresentou a sustentação oral, eu afasto o dever de repetição em dobro do indébito referente às taxas condominiais e de água, pois não houve prova do efetivo pagamento pelo consumidor, mas, de outro lado, devem ser restituídas na forma simples as parcelas de IPTU relativas ao período compreendido entre março e agosto de 2019, indevidamente inadimplido pelas promitentes vendedoras, ou seja, antes da efetiva entrega das chaves. E esse é o meu voto. Desse modo, caros colegas, é o 54, né, Jennifer? Eu voto nesse sentido e indago ao eminente desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa. Como vota? Devidamente examinado, acompanho Vossa Excelência. Como vota a desembargadora Regina Câmara? Eu confirmo o voto provisório acompanhando Vossa Excelência. Desse modo, o resultado é o seguinte. Apelo de Reserva Passaré Condomínio Parque 3 é conhecido e provido, nos termos que eu acabei de mencionar. O apelo de Passaré Empreendimento Imobiliário Limitada e BS Par Incorporações Limitada é conhecido e parcialmente provido, tudo nos termos do voto do relator. O julgamento é unânime e está encerrado. Muito obrigado, doutor Frederico Peter de Pinho, pela sustentação oral, breve, objetiva. Defendeu muito bem o cliente de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Vou chamar julgamento do processo número 22 da pauta. Apelação civil do Cedro. ESAG número 0200-868-79, 2022.8.06.0066, em que é apelante Francisco Vieira e apelado Banco Itaú Consignado S.A. Relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Quem requereu sustentação oral pelo Banco Itaú Consignado S.A. foi o doutor Olavo Carioca Pinheiro Barros, inscrito na OAB Ceará, número 38.733. Se encontra presente. Olavo Barros. De qualquer modo, o julgamento, ele falaria pelo apelado e o julgamento é unânime no sentido de desprovimento do recurso. Temos do voto do eminente relator. Desse modo, anuncio o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e não provida nos termos do voto do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Chama a julgamento o processo número 95 da pauta. É um agravo interno cível de número 0139536-69 de 2009, em que é agravante Bruno Gessen Bezerra e agravante condomínio do edifício Empire Star e agravada China Construction Bank Brasil, Banco Múltiplo S.A. Gostou do... É lá de Sobral. É diferente, total. Tem que carregar no sotaquezinho, né? Nós temos esse sotaque. Nós temos esse sotaque lá, viu? Desculpa aí. Mas quem requereu sustentação oral pelos agravantes foi o doutor Bruno Gessen Bezerra, OAB do Ceará, número 16.063. Doutor Bruno Gessen já se encontra presente. Indago-se e dispensa a leitura do relatório. Sim. Vossa Excelência, doutor Bruno Gessen Bezerra, dispõe do prazo de 15 minutos para proferir sua sustentação oral. Tá certo. Excelências, boa tarde, obrigado. Reitero aqui as saudações que meus colegas já fizeram, aos excelentíssimos desembargadores e desembargadoras, aos serventuários,
meus colegas advogados e ao representante da Polícia Militar, que aqui se encontra. Antes de mais nada, o que eu queria frisar nesse agravo interno é que ele advém de um julgamento monocrático de uma apelação em cautelar. E ela é de um tempo saudoso, por assim dizer, que é do tempo que você precisava ajuizar, no nosso caso, nos defendermos de uma cautelar preparatória, que, num prazo máximo de 30 dias, teria que dar lugar a uma ação principal. E é o que aconteceu para o meu cliente nesse caso. É bastante insólito. Nessa época, que era em 2009, o nosso escritório advogava bastante para condomínios. E um condomínio, ele tinha uma unidade que tinha sido adquirida pelo BIC Banco. E o BIC Banco tinha uma dívida expressa, e nós tentamos todos os canais extrajudiciais, compositivos, cartas, até que a gente teve que ajuizar uma ação de juizados especiais e, ao mesmo tempo, protestar uma dívida que era de R$42 mil em 2009. Com isso, o BIC Banco teve a ideia, e eu entendo, é a maneira que um banco se defende, de ajuizar uma cautelar de sustação de protestos sob o pretexto de que a dívida não deveria ser paga por algum motivo insondável. A vontade deles era de não pagar, mas na cautelar eles sustentavam um motivo que foi suficiente para que o juízo da 18ª Vara Civil, nessa ação de 2009, deferisse uma cautelar contra a qual nós nos defendemos, apresentamos agravo e seguimos fazendo várias petições, porque a estratégia de trabalho do BIC Banco era muito parecida com o direito americano. Era entulhar a parte adversa de papel. Papel, naquela época o processo ainda era físico. E nós fomos nos defendendo, produzindo provas, e posteriormente o BIC Banco ajuizou uma segunda ação, que era uma indenizatória por danos morais. Então, vejam só, o BIC Banco desfalcava o condomínio em R$42 mil, o que na época equivaleria a tirar R$200 mil do rateio, e ele se sentia indignificado moralmente, na sua moral objetiva, de pessoa jurídica, quanto ao ponto de pedir danos morais. Mas a gente sabe da prática que o banco queria era sustar aquele protesto, que para um banco é realmente uma coisa que danifica. Ele não queria danos morais, ele queria cumprir o ritual do CPC, mas querendo ou não, o ritual do CPC de 73. Então, Excelências, ele ajuizou duas ações. Nessa primeira, que era a cautelar e que está aqui hoje para ser discutida, nós nos defendemos, tivemos que reagir a diversas peças, salvo engano, 7. Juntamos prova, fizemos análise de prova e também agravamos. E chegou a ser designada uma audiência própria de conciliação, que acabou não sendo necessária, porque o BIC Banco pagou o protesto. Certo? Com isso, eu mesmo pedi a perda do objeto da ação, mas houve causalidade da cautelar. A lide principal prosseguiu, adveio o CPC de 2015, e lá também foi um trabalho dobrado. Lá houve diversos outros atos, certo? Posteriormente, o magistrado da 18ª Vara Civil, que havia reconhecido a perda de objeto, desembargadora Regina, ele fez uma sentença unificada. E ele fez essa sentença unificada, eu entendo, por disciplina de gabinete, para tornar prático. Mas o que acontece é o quê? Que ele reconheceu que já estava colocado nos autos, desde 2009, e veja, são 16 anos de tramitação e de trabalho duplicado. Então, ele reconheceu e sentenciou, dando conta da perda do objeto desta cautelar, mas ele também sentenciou dando a improcedência da outra ação. Qual o motivo da gente recorrer? Ele deu somente uma carga sucumbencial, uma só, pelas duas lides. E nós defendemos que cada lide tem uma causalidade. Então, foi proposta essa apelação, já no regime do CPC de 2015, que ele torna indubitável, ele torna mais explícito o que já existia, que é o princípio da causalidade. Se você fez uma pessoa responder uma ação, você vai ter que responder pelas consequências daquela ação. Ah, mas se essa ação se bifurcou em duas, ok. E por aí vai. Então, isso não foi... Nós apelamos nesse sentido, eu estou sendo muito sucinto, para não tomar tanto tempo, mas nós apelamos nesse sentido e houve um julgamento monocrático de Vossa Excelência, o desembargador Carlos Augusto, que está aqui, mas a gente ousou divergir em embargos de declaração e ele manteve. Então, eu preciso trazer isso com os apontamentos breves que eu vou falar aqui, finalizar,
referindo ao que a gente tem de argumento para uma revisão de Vossas Excelências, para que uma carga sucumbencial específica contemple o trabalho específico feito nessa cautelar. Então, a princípio disso, eu já expliquei, não vou reiterar, mas a fundamentação jurídica ela vem largamente, e principalmente dos artigos 85, parágrafos 1º, 2º, 6º e 11º do CPC de 2015, que, em conjunto, eles atestam que devem ser fixados honorários para cada ação autônoma, né, coisa que a decisão recorrida ignorou desde a sentença, porque a cautelar gerou um trabalho, né, esse trabalho que era pertencia só a ela. E tem também aqui, o próprio STJ ele consolidou que ações cautelares contenciosas, até se redunda, né, geram honorários independentes da principal nos termos do AGR, no RESP 1.116.313 do Espírito Santo. Então, a aplicação, de novo, do princípio da causalidade. Temos também aqui, em arrimo, o RESP 379.894, que também embasa isso, e o Estatuto da Advocacia. Por que não lembrá-lo? Que nos artigos 22 a 24, eles asseguram ao advogado o direito à verba sucumbencial proporcional ao trabalho desempenhado. Então, aqui foram 2 excelências. 2 linhas de trabalho. O artigo 133 da Constituição Federal ele se autoexplica na necessidade do advogado e que eu entendo que uma análise honorária é o quê? Que a gente tem que ter honorários dignos e alinhados com a qualidade e a demora desse nosso trabalho. Eu digo para vocês, quando eu comecei a trabalhar nessa causa, não tinha um cabelo branco. Não tinha. Eu era um menino novo ali, recém-formado, saindo da faculdade, e estou aqui no 16º ano dessa lide, defendendo algo que eu achava que viria naturalmente. Mas é isso, o direito ele é diálogo, o direito é tempo. Então, prosseguindo, eu também invoco a jurisprudência aplicável, que é o tema 872, que reafirma que os honorários devem ser fixados independentemente da extinção, sem julgamento do mérito. Tem aqui precedentes de outros tribunais, mas eu entendo que eu não vou citar, porque eu entendo que o Tribunal de Justiça do Ceará ele é muito sólido em deferir verbas bem embasadas, como é nesse caso. E nisso eu agradeço a Vossas Excelências a revisão do caso. Muito obrigado, doutor Bruno. Bezerra, uma palavra, eminente relator, desembargador Gomes Correia. Pois não, senhor presidente. Renovando aqui os nossos cumprimentos, parabenizar o doutor Bruno, né? Bruno, não é isso, doutor? Bruno Gensen. Sim. Senhor presidente, o acessório segue o principal, né? É o velho brocado que nós, aliás, por sinal, juridicamente e objetivamente previsto, né? Uma ação cautelar e a principal, e o entendimento, esse processo é de 2009, portanto, sob a égide do artigo do Código de 73. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça permite a fixação de honorários advocatícios de forma única, englobando tanto a ação principal quanto a incidental, desde que o montante fixado atenda a ambas e respeite os limites legais estabelecidos no parágrafo 3º do artigo 20 do CPC de 73. O juiz de primeiro grau fixou a verba honorária de forma única, tendo em vista que uma das ações perdeu o objeto e a outra foi julgada improcedente, inexistindo fundamento para a fixação autônoma de honorários. A decisão monocrática recorrida, ao manter a sucumbência única e majorar a verba advocatícia para 15% do valor da causa, observou os critérios legais e jurisprudenciais, garantindo remuneração adequada ao profissional da advocacia. O entendimento consolidado pelo STJ no ERESP 1.165.291 do Rio Grande do Sul e reiterado por jurisprudência do TJCE, chancela a possibilidade de fixação única da verba honorária, afastando a necessidade de arbitramento separado para cada ação. E aqui eu cito jurisprudência do nosso tribunal, do STJ, cito do desembargador Everardo Lucena, que número constante no acórdão, e da desembargadora Livramento. E a minha proposta de voto, excelência, é para manter a decisão com o desprovimento ou improvimento
recurso. É a manifestação, Excelências. O voto da desembargadora Regina Câmara. Eu confirmo o voto provisório, acompanhando o excelentíssimo senhor desembargador Carlos Augusto Corrêa. Desembargador Abelardo Benevides, como vota? Senhor presidente, eu primeiro cumprimento o doutor Bruno, né, pela sustentação oral, e nós despachamos, ele esteve comigo, aqui os memoriais que ele me entregou, eu fui estudar o processo, e gosto muito quando o profissional é aguerrido, né, combativo, defende aquilo que acha correto e o faz com classe. Pois bem, eu também me debrucei em cima desse processo, mas me lembrei, desembargador relator, desembargador presidente, que mesmo na 22ª Vara Civil, onde eu passei vários anos, depois sucedido aqui pelo desembargador Emanuel, eu decidi vários processos assim, fixando nos dois. Confesso que às vezes fiz isoladamente, naquela época era no papel, né? Não tinha processo físico. E muitas vezes fiz isso. Eu acho que o que mais importa aqui, doutor Bruno, é saber se essa fixação ela é razoável ou não. Né? Se for um valor irrisório, como qualquer outro tipo de demanda, aí sim a gente teria que alterar aqui a decisão recorrida. Mas eu, inclusive, observei, e estou aqui, já tinha observado antes com o acordo na tela, é que naquela modocrática recorrida, que foi aumentado, foi majorado os honorários de 10 para 15, né? Embora nos dois feitos, 10 para 15, que pode não ser um valor justo para o eminente advogado, mas importou em 20 e poucos mil, foi, deixa eu ver, tem até aqui no 12 mil, uma coisa assim. Bom, houve a majoração. Então, não é assim uma coisa inexpressiva, reitero, pode até não ser o valor mais apropriado, 12 mil, 12.778,93, na luta de muitos e muitos anos, né? Então, eu estou aqui acompanhando a relatoria, pedindo vênia ao doutor Bruno. Anuncio o resultado do julgamento. Agravo interno conhecido e não provido, tudo nos termos do voto do desembargador relator Carlos Augusto Gomes Corrêa. Votação unânime. Julgamento encerrado. Também cumprimento o doutor Bruno Bezerra pela ostentação oral perante a Câmara. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Chama a julgamento a apelação civil de Fortaleza, número 49 da pauta. SAG número 021-3059-89, de 2024, em que a apelante Antônia Joselda Fernandes Fonteles e apelado Banco do Brasil S.A. Quem requereu sustentação oral pela apelante foi o doutor Marcos Antônio Bezerra Martins, OAB Ceará número 41.511. Ótimo. E? Tá errado aqui. Essa é a coxada. Doutor Marcos, boa tarde. Boa tarde, excelência. Doutor Marcos, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa. No sistema do voto provisório, em que todos os julgadores têm acesso ao voto do eminente relator e têm a oportunidade de votar, esse processo já obteve unanimidade no sentido de prover o apelo de Antônia Joselda Fernandes Fonteles. E com esse resultado, eu indago se Vossa Excelência persiste na sustentação oral ou dispensa? Não, senhor, dispensa, sim, senhor. Dispensa, excelência. Então, dispensada a leitura do relatório e a própria sustentação oral,
Anuncio o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e provida nos termos do voto do relator, desembargador Leite Albuquerque, votação unânime. Julgamento encerrado. Agradeço a presença do doutor Marcos Martins. Agradeço, excelência. Uma boa tarde a todos e um ótimo trabalho. Obrigado. Boa tarde. Tem mais julgamento da apelação civil de Fortaleza, SAG número 023-7177-37 de 2021. Apelante é Carmel Empreendimentos e Construtora Limitada e o apelado é Victor Sampaio Tobias e a apelada Lívia Belmino Teixeira. Relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Requereu sustentação oral pela apelante Carmel Empreendimentos e Construtora Limitada foi a doutora Vitória Rolim Medeiros, que já se encontra aqui na sala de julgamentos, OAB Ceará, número 46713. Doutora Vitória, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Vossa Excelência tem 15 minutos para proferir sua sustentação oral. Obrigada, Excelência. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os eminentes embargadores da primeira Câmara, o eminente presidente, eminente relator, Emanuel Leite Albuquerque. Bom, as apelações interpostas, tanto pela Carmel como pelos autores, doutora Lívia e doutor Vitor, são advindas de uma sentença de parcial procedência que entendeu nos autos de uma ação de indenização por danos morais e danos materiais pelo parcial provimento dos pedidos autorais, condenando a Carmel ao pagamento, a indenização, na verdade, de algumas estruturas que entendeu o douto juízo que não foram entregues pela construtora, bem como entendeu por reconhecer a ilegitimidade ativa do senhor Vitor e condenou a parte requerida ao pagamento de 10% de honorários. Bom, primeiro eu vou me ater aos argumentos da Carmel, minha cliente, na nossa apelação. Primeiramente, quanto à questão da ilegitimidade do senhor Vitor, em que pese o juízo de origem tenha entendido pela legitimidade ativa do senhor Vitor, não houve condenação do senhor Vitor ao pagamento de honorários advocatícios. Bem como em que pese o juízo de origem tenha entendido pelo julgamento parcialmente procedente da demanda, não houve também uma sucumbência recíproca. Aqui eu ressalto que os autores pediram R$100 mil de dano moral, 50 mil e mais R$100 mil de danos materiais, 50 mil por propaganda enganosa e 50 mil por atraso de obra. Desses valores, o juízo de origem entendeu apenas pela condenação da Carmel a indenização por atraso de obra, que aqui eu também registro que não foi nos termos pedidos pelos autores, que pediam cerca de 10 meses de atraso, e o juízo de piso só entendeu por 2 meses e meio de atraso. E também o juízo de piso entendeu, quanto à questão da propaganda enganosa, o juízo de piso entendeu que não houve propaganda enganosa e condenou a Carmel apenas ao pagamento, à indenização de algumas áreas que não foram entregues, que ele entendeu que não foram entregues, né, por alegação dos autores. Portanto, a gente entende que existe uma evidente sucumbência recíproca aqui e que o juízo de piso não entendeu por essa sucumbência, condenou a Carmel aos 10% de honorários integralmente. Então, esses são 2 pontos da nossa apelação, que eu gostaria de ressaltar, que é tanto a condenação do senhor Vitor, que foi declarado ilegítimo a pagamento de honorários, como também a questão da sucumbência recíproca que não foi apreciado pelo juízo de piso e a gente pede na nossa apelação. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é a questão da impugnação à justiça gratuita. A Carmel, desde o primeiro momento, em sede de contestação ainda, impugnou a justiça gratuita que foi concedida aos autores. Aqui eu ressalto, eminentes embargadores, que ambos autores são advogados, e pela juntada de vários documentos, inclusive o eminente desembargador Emanuel, agora já em sede de apelação, determinou a intimação das partes para que pudessem juntar documentos comprovando, né, a alegada hipossuficiência, e pela juntada desses próprios documentos pelos autores,
é nítido que não existe ali uma situação de hipossuficiência destes. A autora recebe uma pensão no valor de aproximadamente R$ 8.000, é advogada, é arquiteta, o autor, né, o senhor Vitor, é advogado também. Pelo o imposto de renda dele, dá para ver que ele tem 3 carros de alto valor, né, em seu nome. Fora isso, a questão mesmo do próprio objeto aqui da discussão, que é um imóvel que gira em torno hoje, excelência, de aproximadamente R$ 1.200.000. Então, entendemos que há uma evidente assim, contradição entre ter todo esse patrimônio, inclusive a gente juntou postagens de Instagram do padrão de vida, pelo menos que eles alegam, eles demonstram, né, nas suas redes sociais viver, com viagens internacionais, bolsas de luxo, padrão esse, demonstrações essas que não fazem sentido com o que eles alegam da sua hipossuficiência. Então, a impugnação à justiça gratuita foi outro ponto ressaltado na nossa apelação. Outro ponto foi a questão de algumas áreas que o juiz entendeu que a Carmel precisa indenizar. Aqui eu vou me ater à quadra de tênis, que era uma parte do empreendimento que não constava no memorial descritivo. Só uma breve resumida aqui da situação, excelências. Foi entregue um condomínio, Carmel Bosque, pela construtora Carmel. No Carmel Bosque, a Carmel, quando foi vender, né, enfim, o empreendimento, colocou lá como se o empreendimento tivesse uma integração de uma área verde. Quando ela colocou integração de área verde, não era dizendo, em nenhum momento isso ficou constatado e ficou, na verdade, comprovado nos autos pelos próprios condôminos, que não era uma propaganda de que o bosque estava dentro do condomínio, que o bosque era de propriedade privada dos condôminos. Esse bosque ele foi devidamente entregue pela Carmel, mas, como todos os condôminos tinham plena ciência, ele era uma área pública. Posteriormente à entrega do condomínio e à entrega do bosque, os condôminos, em uma ata de condomínio, ata de assembleia, decidiram, por unanimidade, aqui coloco por unanimidade, por não manter mais os custos do bosque. Esse bosque, excelências, eminentes embargadores, ele custou a Carmel cerca de R$ 1 milhão. A Carmel fez todo o bosque, fez toda a revitalização da área, entregou para os condomínios, existe o condomínio Carmel Bosque e o condomínio Carmel Bosque Du, no intuito de fato, valorizar aquela área, mas em nenhum momento foi posto que esse bosque ele era de propriedade privada dos condôminos. E os próprios condôminos, em momento posterior, em ato totalmente de contradição ao que os autores alegam aqui nessa ação, entenderam por não manter esse bosque e deixar lá para a prefeitura cuidar, o que acabou não acontecendo, e o bosque foi se deteriorando. Mas eu ressalto aqui que a Carmel investiu mais de R$ 1 milhão nesse bosque. Quanto à questão da quadra de tênis, que é objeto da nossa impugnação, essa quadra de tênis, em nenhum momento ela foi descrita no memorial descritivo. Em nenhum momento ela foi registrada no registro de incorporação do condomínio. Essa quadra de tênis, que eles alegam, era na área do bosque. Portanto, tendo o juiz reconhecido, porque o juiz reconheceu isso, o juiz de origem reconheceu que esse bosque não era, de fato, de propriedade privada dos condôminos, a gente entende que há uma contradição de entender que a quadra de tênis deveria ter sido entregue pela Carmel. Esses são os fatos que nós alegamos na nossa apelação. Quanto à apelação da parte contrária, eu gostaria só de registrar aqui a questão de indenização por dano moral, porque eles alegam a questão de indenização por propaganda enganosa e também pelo atraso de obra. Quanto à questão do atraso de obra, excelências, em que pese eles falem 10 meses, foi reconhecido pelo juiz de piso que se trata de 2 meses e meio, porque eles não consideraram a cláusula de tolerância. Cláusula de tolerância essa que não foi objeto da impugnação. E quanto à questão da propaganda enganosa, eu não vou ser repetitiva aqui, mas foi reconhecido pelos próprios condôminos, existe ampla documentação nos autos, inclusive acostamos um vídeo do autor, doutor Vitor, em que ele fala nesse vídeo que não se sente enganado pela Carmel em relação ao bosque, porque sabia desde o princípio, desde a venda, que era uma área pública.
Então, reitero, excelências, a nossa apelação, as nossas contra-razões também, e reitero o provimento da nossa apelação. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Doutora Vitória Medeiros, pela sustentação oral, e concedo a palavra ao eminente relator. Pois não, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, saiu isso muito bem, realmente cumpriu o seu papel como representante aqui do seu constituinte. Procurando ser bem objetivo, senhor presidente, inclusive já foi analisado pelo sistema provisório, com relação à ilegitimidade ativa do senhor Victor Sampaio Tobias, ele, na verdade, é parte ilegítima porque ele não figurou no contrato de compra e venda do imóvel. O outro ponto aqui, são os danos materiais pelo atraso na entrega do imóvel. Está sendo mantida aqui a condenação da construtora, no percentual aqui de 1,2% do valor autorizado do contrato pelo INCC, com juros simples de 1% ao mês a partir da citação. Uma relação contratual, é a partir da citação. A indenização por itens da área comum não entregues. Então, nós temos vários, parque infantil, parque cercadinhos, e alguns itens que faltaram na piscina. Então, está determinando que o valor seja apurado em liquidação de sentença, liquidação por arbitramento. Aí tem, incluindo a quadra de tênis, pois, embora o espaço não faça parte do memorial descritivo, falado pela nobre causídica, do empreendimento, estou comprovada a promessa da construtora, ou de construção do espaço, dessa área verde. E os danos morais, pelo atraso na entrega do imóvel, estou mantendo a improcedência do pedido, os danos morais, considerando que o atraso na entrega, por si só, não configura dano moral. Inclusive, é um precedente nosso, senhor presidente. Função de entendimento consolidado também pelo Superior Tribunal de Justiça. Aí vem a questão da gratuidade de justiça. As provas apresentadas nos autos como um todo, eu entendi que não é caso, em caso de indeferir o pedido de revogação da gratuidade. E é como voto, expressar de alguns esclarecimentos. Aí, recurso da parte autora conhecido e desprovido, e recurso da parte reconhecida e parcialmente provido, assim como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Leite Albuquerque. Também cumprimento a doutora Vitória Medeiros pela sustentação oral, bastante aguerrida. Brilhante, né? Objetiva, Brilhante. Falou muito bem, Obrigada. defendeu bem o cliente de Vossa Excelência. Mas, doutora Vitória, eu também acompanho integralmente o voto do eminente relator e dou umas rápidas pinceladas no que diz respeito à gratuidade processual. Trata-se de pessoa natural em que a legislação processual civil prevê que essa gratuidade, a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa natural, ela goza de presunção de veracidade, e como Vossa Excelência própria falou da tribuna, a senhora Lívia, ela recebe em torno de R$8.000 por mês. E o que a legislação prevê é que não precisa a pessoa ser miserável para que possa se beneficiar da gratuidade judiciária. Basta que não haja suficiência de recursos para o adimplemento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. E com relação à ilegitimidade ativa de Victor Sampaio Tobias, comungo inteiramente com o pensamento do eminente relator, no sentido de que ele não figurou no contrato e, portanto, ele não merece estar no polo passivo dessa demanda. E com relação ao mérito propriamente dito da apelação civil, vai inteiramente ratificado o voto do eminente relator, que foi muito bem
pontuado, muito bem calibrado, examinou minuciosamente todas as questões em discussão e eu acompanho integralmente. São 31. Está bastante minucioso, bastante aprofundado e dirimiu com perfeição todas as questões necessárias ao julgamento. Eu cumprimento também Vossa Excelência pelo judicioso voto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o desembargador Gomes Correia. Pois não, senhor presidente. Mas realmente, no que se refere à gratuidade, já é pacífico, né, que não é necessário que haja uma miserabilidade, né? Basta que o processo, né, o valor das custas venha, né, a influenciar no sustento da pessoa. Né? Acompanhe a relatoria, Excelência. Eminente presidente, eu posso só perguntar quanto à questão da sucumbência recíproca? Estou considerando, isso que eu falei, que a sucumbência, no caso, é recíproca. Certo, obrigada. O resultado é apelo de Carmel Empreendimentos e Consultoria Limitada, conhecido e parcialmente provido, apelo de Lívia Belmino Teixeira, conhecido e não provido, tudo nos termos do voto do presidente relator, desembargador Leite Albuquerque. Votação unânime, julgamento encerrado. Obrigada, Excelências. Obrigado, doutora. Toma julgamento do agravo de instrumento Fortaleza, número 112 da pauta. SAG número 063-4868-44-2022. Agravante, Cláudia Maria Chaves Bezerra e outros. Agravada, Maria Eduarda de Menezes Bezerra e outros. Em requerer sustentação oral pelo agravante foi o doutor Paulo André Acioli Peixoto Vieira, o AB Ceará número 21-281. Se encontra presente? Não se encontra presente. Paulo Vieira. Não se encontra presente. E apesar de que o resultado do julgamento era favorável aos clientes dele. Prejudicaria. Nesse sentido, eu anuncio o resultado do julgamento. Agravo de instrumento conhecido e provido tudo nos termos do voto presidente relator. Votação unânime, desembargador Leite Albuquerque. Falta apenas um processo, número 17 da pauta, o SAG. Em seguida, nós iremos passar para processos presenciais do PJE, os virtuais, o SAI segundo grau, de vista. Vou dar suspender a sessão por 15 minutos, desembargador Abelardo Benevide, que é a Vossa Excelência. Eu mandei preparar um laudo. Lanche. Olha aí. Excepcional. Certo? Eu tinha vindo antes para cá. Não tinha nem de férias na quarta-feira. Que usufrui desses 3 dias. Então, Paulo, vamos suspender durante 15 minutos a nossa sessão de julgamento. Questão de ordem, a gente vai ser convocado.